E aí, tudo certo? Bem-vindos à nossa primeira aula sobre uma obra que é simplesmente um divisor de águas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Hoje, a gente vai direto na base, no alicerce de tudo. As técnicas fundamentais para lidar com gente. Vamos nessa? Então, a pergunta que abre a nossa conversa é essa. Dominar essas técnicas não é sobre manipulável, é sobre entender a fundo a natureza humana. E ter essa mentalidade, esse preparo, é o que faz toda a diferença. Então, bora detalhar como construir essa base sólida para influência pessoal. Nosso plano de voo para hoje foi pensado para fixar o conteúdo de verdade. A gente começa com os 3 princípios fundamentais, que é a teoria. Depois, vamos deixar tudo bem concreto, com exemplos tirados do próprio livro. Na sequência, um teste rápido, só para ver se o conteúdo pegou mesmo. E para fechar, uma dica de memorização para isso não sair mais da cabeça. Começando então pela nossa ficha de leitura. Olha, se tem uma coisa que precisa ser anotada, sublinhada, memorizada dessa primeira parte do livro, são estes 3 princípios. Eles são de verdade o alicerce de todo o método do Carnegie. E aqui estão eles, os 3 pilares direto da fonte. Primeiro, não critique, não condene, não se queixe. Essa é a regra de ouro para evitar atrito, sabe? Segundo, aprecie honesta e sinceramente. Essa é a chave para motivar as pessoas. E o terceiro, desperte um forte desejo na outra pessoa, que é basicamente o segredo da persuasão. Juntos, eles são a base para uma comunicação que funciona. Muito bem, teoria vista. Agora vamos para o nosso glossário do aluno. Porque, teoria é ótima, mas são os exemplos que fazem a gente entender de verdade. Vamos ver as histórias que o próprio Carnegie usou para dar vida a cada um desses princípios. Vamos focar no primeiro princípio. Não critique, não condene, não se queixe. A lógica do Carnegie aqui é muito poderosa. Ele diz que a crítica é fútil, porque ela automaticamente coloca a outra pessoa na defensiva, fere o orgulho dela na hora. É o caminho mais curto para gerar ressentimento e não para gerar mudança. E aqui está a genialidade do argumento do Carnegie. Para provar o quanto a crítica não serve para nada, ele não pega um exemplo qualquer, um exemplo leve. Não. Ele vai no extremo. Ele usa a história de um criminoso famoso para mostrar que se nem alguém nesse nível se autocritica, o que a gente pode esperar de pessoas comuns. Os detalhes são de cair o queixo. Crowley, um assassino, se via como uma vítima incompreendida que tinha um coração bom. A lição do Carnegie aqui é forte. Se nem um criminoso encurralado pela polícia se culpa, por que a gente acha que um colega de trabalho ou um parente vai reagir bem a uma crítica nossa? A conclusão é uma só: crítica gera defesa, não mudança. Ponto. Ok, se não é para criticar, então o que é para fazer? A resposta está no segundo princípio. E aqui, atenção, porque essa é uma distinção que sempre aparece em provas. A diferença crucial entre apreciação sincera e bajulação, o famoso puxa-saquismo. Uma constrói, a outra manipula. O exemplo que o Carnegie usa para isso é o de Charles Schwab, um verdadeiro titã da indústria do aço. A maior habilidade dele, segundo o próprio Schwab, não era o conhecimento técnico sobre metal, era a capacidade de lidar com pessoas. A filosofia do Schwab era bem simples. A sua maior habilidade era despertar o entusiasmo nos outros. E a ferramenta para isso? Apreciação e encorajamento genuínos. Ele era cordial na sua aprovação e generoso no seu elogio. A sacada aqui é brilhante. O elogio sincero vem do coração e inspira. Já a bajulação vem da boca para fora, é egoísta, é falsa. Chegamos ao terceiro princípio e talvez o mais estratégico de todos. Depois de evitar a crítica e aprender a apreciar, o passo final é despertar um desejo na outra pessoa. A grande virada de chave aqui é parar de pensar no que eu quero e começar a pensar no que o outro quer. E para ilustrar isso, Carnegie conta uma história fantástica. E ela não acontece numa sala de reunião, não. Acontece numa fazenda e envolve um dos maiores filósofos da história, o Ralph Waldo Emerson. A história é genial na sua simplicidade. O grande filósofo Emerson e o filho dele tentaram usar a força bruta para empurrar um bezerro para o celeiro. Resultado? Fracasso total. Aí, uma empregada com mais sabedoria prática do que qualquer teoria pensou: tá, mas o que esse bezerro quer? Ela simplesmente colocou o dedo na boca do bicho como se fosse a mãe dele e o bezerro a seguiu para dentro do celeiro numa boa. A lição aqui é poderosa. Você só consegue influenciar alguém quando conecta o que você quer com o que a outra pessoa já deseja. Certo. Passamos pela teoria, vimos os exemplos, agora é a hora da verdade. A nossa sessão caiu na prova. Vamos ver como esse conceito pode ser cobrado. Leiam a pergunta com atenção.
A chave para a resposta está lá no exemplo do Charles Schwab, que a gente acabou de ver. Qual é a motivação, a intenção por trás, que diferencia uma coisa da outra? Pensem um pouquinho. E aí, já tem um palpite? Vamos lá para a resposta correta e, mais importante, entender por que ela é a correta. Sacar isso é fundamental para aplicar no dia a dia. A resposta correta é a C, altruísta versus egoísta. A lógica é a seguinte: o elogio sincero é altruísta. Ele foca em reconhecer algo de bom no outro, sem esperar nada em troca. Já a bajulação é puro egoísmo. É um elogio falso, calculado, só para conseguir alguma coisa para si. As outras alternativas são só distrações, pegadinhas. E para a gente fechar com chave de ouro e garantir que esses princípios fiquem grudados na mente, vamos para a nossa última sessão, o resumo sonoro. Se liga nessa rima simples para a gente juntar tudo. Para o sucesso não ter queixa e com gente se dar bem, criticar e condenar esqueça, elogie e inspire alguém. É uma forma bem fácil de lembrar dos 3 pilares que a gente viu hoje. E para encerrar de verdade, fica aqui uma pergunta para reflexão. Porque, no fim das contas, a teoria só ganha vida na prática, né? Dos 3 princípios que a gente conversou hoje, qual deles parece ser o mais urgente ou mais útil para ser aplicado primeiro na sua vida? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.